Bom dia, amigos do Pensar Piauí. Nosso entrevistado de hoje é Tasso Genro. Tasso Genro é um gaúcho de São Borja, advogado, jornalista, professor universitário, ensaísta e poeta. Tasso Genro já foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, da Educação e das Relações Institucionais do Brasil. Bom dia, ministro. Agora eu quero saber, dito pelo senhor, a informação mais importante do seu currículo. Gremista ou colorado? Sou colorado. Muito bem. Sou colorado, historicamente colorado. Amigos internautas, eu queria que vocês, que não conhecem ainda o canal de entrevistas do Pensar Piauí no YouTube, fizessem lá uma visita, se inscrevesse, tocasse o sininho. Mas, Tasso Genro, eu perguntei aqui no início como o senhor gostaria de ser chamado, o senhor anunciou que era apenas Tasso Genro, me permita, então, essa intimidade. Tasso, o senhor é uma personalidade histórica do Partido dos Trabalhadores e um de seus mais respeitados pensadores. Quando da fundação do PT, o Brasil e o mundo viviam um tempo onde a indústria e seus operários tinham um enorme peso na sociedade. O proletariado era bem definido no estrato social. O que mudou de lá para cá? Qual o mundo de hoje, Tasso Genro? E como o PT responde a essas mudanças? Eu penso que em primeiro lugar, bom dia e muito obrigado por essa oportunidade. Meu abraço muito fraterno a ti, a quem te acompanha e a todo o povo do Piauí, querido povo do Piauí. Agradecemos. Eu penso que este enigma é um enigma não somente do Partido dos Trabalhadores, mas de toda a esquerda política, socialista, social-democrata, republicana, democrática, que sempre viu na classe operária o esteio de qualquer mudança social, de qualquer transformação profunda na sociedade, quer do ponto de vista democrático, quer do ponto de vista das relações de trabalho e das relações de produção. Pode perceber que todos os partidos que estão no campo da esquerda sempre procuram falar em nome dos trabalhadores, do mundo do trabalho. O que eu sustento como socialista e como pessoa que procura sempre realizar um debate nacional, internacional, com a academia, os pensadores políticos todos daqui e de fora sobre isso, é que a classe trabalhadora ela não desapareceu como sujeito histórico. Ela desapareceu como sujeito de vanguarda na sociedade capitalista atual. Não pela sua vontade subjetiva, mas pelo lugar objetivo que ela passou a ocupar nas relações de produção capitalistas mais avançadas. Ela é um sujeito político da democracia em geral. É um sujeito político que, para levantar os seus direitos a nível de serem escutados pelo Estado, precisa dizer o que deve mudar na sociedade para favorecer a sua situação de vida, a sua remuneração, o seu mundo cultural, a sua estrutura subjetiva como classe social. O que eu penso é que a classe trabalhadora industrial não é mais a classe messiânica vista no século passado como desbravadora do sistema do capital e proponente de uma nova ordem socialista. Isso ocorreu pela transformação da importância que tem o trabalho vivo no sistema do capital em geral e no processo de ressecamento da classe operária organizada na grande fábrica moderna. Então, eu tenho sustentado, e aí eu tento falar não somente vamos dizer assim, a partir de uma ótica de um partido que eu integro, mas tentando dar uma colaboração para o conjunto da esquerda. Nós temos que relocalizar os sujeitos políticos da libertação, da emancipação e da democracia. E, nesse sentido, nós temos que olhar
não só a classe trabalhadora horizontalmente em toda a sociedade, os trabalhadores, prestadores de serviço, autônomos, né? Meio jornalistas, informais, etc., que formam, né, os novos trabalhadores das novas tecnologias, que formam esse novo mundo do trabalho, mas também outras capas sociais, outras camadas sociais que necessitam de mudanças profundas no sistema do capital para melhorar a sua vida e ter uma perspectiva de futuro. O capitalismo atual ele é predatório, financista, esmagador do processo produtivo, né? Porque suga lucros de toda a sociedade para o grande sistema do capital financeiro, e é antiecológico, né? Antifeminista e conservador, nos costumes, né? E na visão de mundo que oferece para a sociedade atual. É a sociedade de mercado elevada à sua enésima potência de degradação humana, como nós estamos vendo hoje em escala mundial, né? Não tem nem condições de articular sistematicamente, né, uma defesa mundial, por exemplo, contra a pandemia, como está ocorrendo hoje, né? E daí nós temos, né, local e endereço, né, de quem faz isso hoje na escala geopolítica do mundo. Muito bem. Tássio, em recentes publicações suas no site A Terra é Redonda, o senhor fala de depressão, individualidades separadas, espírito coletivo, fenômenos de massa. Afirma que há uma multidão dispersa e, quando se fala em separado com ela, legitima-se a solidão. Pergunto, como unir as diferentes solidões com uma palavra unitária? O PT, a esquerda, está sabendo fazer isso? Não, eu acho que não estamos. Aí eu me incluo, não estamos sabendo fazer isso, né? A esquerda ela se encontra não somente no país, mas também, né, em escala global, uma espécie de desvão histórico, uma espécie de, né, travessia histórica, onde tem um profundo precipício e lá embaixo, e ascendendo, está o fascismo, né? Está a dolorosa experiência do fascismo e do nazismo que assedia a humanidade frequentemente nos seus momentos de crise. E não estamos fazendo saber isso, não é porque nós somos burros ou somos incompetentes. É porque são questões novas que nós estamos enfrentando, né? São questões que estão sendo colocadas hoje no cotidiano da vida das pessoas, no cotidiano da classe trabalhadora, no cotidiano dos setores médios, como questões que desafiam a nossa própria humanidade, né? Pense, nós, por exemplo, eu estou vendo que tu tem cabelos brancos, assim como eu, né? Sim. Na nossa época, nós conhecíamos os mendigos que estavam nas ruas e falávamos com eles. E as famílias cuidavam deles. Hoje, nós estamos acostumados a ver, de forma indiferente, ameaçando nas ruas, assediando as crianças, as meninas se prostituindo com 11, 12 anos de idade, e nada mais nos sensibiliza. Por que não nos sensibiliza? Eu estou falando em termos genéricos, universais. Claro que cada um de nós tem um sentimento relacionado com isso. Porque isto já é uma degradação permanente que está integrada no nosso modo de vida, onde nós vivemos separados. E apenas estabelecemos uma relação coletiva, uma relação de busca, uma relação de assédio em relação ao mercado. Todos nós vivemos para o mercado. A sociedade mercantil radical, né, ela sobreviveu, né? A chamada sociedade do pretinho básico, né? Onde qualquer pessoa vai ao mercado, né? E mesmo a pessoa que tem parcos recursos compra alguma coisa para estabelecer a sua identidade. E essa identidade é uma identidade negativa em relação ao outro que está do meu lado, aquele que vive comigo, aquele que é meu vizinho, aquele que é meu irmão, aquele que é meu parente, porque todos nós nos reportamos a essa nova universalidade. Então, nós precisamos compreender, né, e aqui eu não estou fazendo nenhuma criatividade pessoal, né? Isso está colocado já por eminentes, né, teóricos, eminentes estudiosos, como Bauman, por exemplo, que mostra que o mercado ele dissolve a humanidade de cada um e concentra a expectativa de vida e de felicidade das pessoas na mercadoria, né? E aí é com isso que a esquerda tem que aprender a romper, né? Enxergar um novo modo de vida, enxergar novos tipos de solidariedade,
estabelecer novas horizontalidades de comunhão humana na sociedade, onde a classe trabalhadora tem um papel proeminente, onde aqueles que vivem do trabalho, aqueles que vivem do salário, aqueles que vivem do seu esforço, né, têm um lugar proeminente, mas não são só eles. Isso é uma questão que atravessa, né, de alto a baixo a sociedade de maneira diferenciada. Então, nós temos que saber despertar, né, procurar saber despertar com programas estratégicos, né, e com questões que fundamentam a nossa vida diária, um novo sentimento de solidariedade horizontal. Né? Hoje, as duas questões que guiam isso é a questão democrática, né, e a questão da pandemia. São os dois elementos centrais através dos quais nós podemos resgatar a nossa relação humana e resgatar o nosso projeto emancipatório. São dois elementos fundantes de uma nova visão de mundo e de uma nova visão de comunhão social. Mas nós estamos nesse tempo de pandemia que o senhor se referiu aí, que pode ser uma mudança, mas estamos também sob a presidência de Jair Bolsonaro. E como é que o senhor interpreta a evocação a Deus insistentemente feita pelo presidente da República? Todos os canalhas fizeram isso em todos os tempos. A invocação a Deus para tentar criar uma comunhão universal a partir de uma liderança sempre foi uma linguagem, né, dos totalitários. Né? Seja um Deus encarnado numa figura determinada, né, como foi, na minha opinião, o stalinismo, seja um Deus, né, identificado com uma visão religiosa do mundo. Né? Então, esta invocação é uma invocação que tenta substituir a falta de comunhão humana real que essa liderança pode ter com a sociedade. Transfere para um ente, né, abstrato, a qual toda a sociedade se reporta e a qual todos nós respeitamos essa ideia de Deus, né, e faz dela uma forma de unificação do seu projeto. E é isso que Bolsonaro vem fazendo, não casualmente, apoiado sistematicamente nas religiões do dinheiro, nas religiões que existem para extorquir a boa-fé popular, né, como estamos vendo, né, numa boa parte, não em toda, né, mas numa boa parte das comunidades, né, em torno dessas confissões e religiões evangélicas que estão aí. Estão aqui, estão em Angola, em Moçambique, no Chile, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, em todos os lugares. Na Alemanha, né, foram rejeitados, inclusive, para se legalizarem, porque o governo alemão percebeu o que significava aquilo e percorreu a sua história pregressa para verificar, né, para conceber o mal que essas pessoas fazem para o conjunto da sociedade, para o conjunto da libertação das pessoas. Eu queria saber agora de informações sobre a pandemia. Não do gaúcho Tasso Genro, mas eu queria como é que o Rio Grande, que o senhor governou, e como é que Porto Alegre, de onde o senhor foi prefeito, estão enfrentando este momento de pandemia, de combate ao coronavírus? Nós estamos vivendo uma situação atípica aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nessa situação, nós temos um prefeito aqui de Porto Alegre, que é uma pessoa de extrema-direita, né? E temos um governador, que é um governador da direita, né? Da direita republicana, a direita mais democrática, tradição dele. Ambos estão enfrentando, procurando resguardar o interesse público. Né? O prefeito, com uma posição bastante firme em relação a isso, até há pouco, e o governador também. Né? Mas como são duas pessoas comprometidas com o bolsonarismo e comprometidas com o conservadorismo, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, trata essas questões, começam a ceder. Né? Começam a ceder. Né? O isolamento, né? O isolamento social que estava na raiz das duas políticas anteriores, agora está sendo substituído por um isolamento vertical seletivo. E a pandemia aqui continua crescendo. Né? Temos cada vez mais pessoas infectadas, cada vez mais pessoas morrendo aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mas não é uma situação tão grave, não é uma situação tão dramática como ocorre em determinados estados, né, onde alguns governadores seguiram, poucos, aliás, seguiram as orientações do presidente da República. Então, a nossa situação, neste
vou dizer assim, neste aspecto, ainda é uma situação de respeito e de colaboração com esses dois governantes naquilo que diz respeito ao combate à pandemia, né? Porque a questão da pandemia não é uma questão de partido, não é uma questão de classe social, é uma questão de humanidade e de preservação da vida de todas as pessoas. Então, a esquerda tem que se comportado aqui no Rio Grande do Sul com uma postura oposicionista, esses dois governos, pelos tipos de reforma que eles estão fazendo no Estado, pelo tipo de postura autoritária, inclusive, que eles têm em relação a algumas questões, mas nessa questão da pandemia, né, a esquerda está tendo uma postura colaborativa quando eles fazem a defesa do isolamento, né, do isolamento social, né, pleno, ou, né, do isolamento vertical, quando isso aí tem alguma efetividade para ser implementada no Estado e na cidade. Tá, só ainda sobre pandemia, ela exigiu que as atividades escolares fossem suspensas. Você está me ouvindo? A imagem travou? Ouvindo perfeitamente. Tá, então deixa eu retomar aqui. A pandemia exigiu que as atividades escolares fossem suspensas. Desde março, alunos crianças, alunos jovens e adultos estão sem aulas, ou alguns com aulas remotas. Como ex-ministro da Educação, como o senhor vê este momento? O que de principal deveria ter sido feito pelo governo e não foi no tocante à educação? Nenhum governo, né, estava totalmente preparado para enfrentar, do ponto de vista do sistema, né, das necessidades do sistema educacional, uma situação como essa que nós estamos vivendo. Eu acho perfeitamente adequada a suspensão das aulas, né? Porque a suspensão das aulas obedeceria esta visão primária, que é a qual eu me filio, a visão da Organização Mundial da Saúde, do isolamento pleno, né? Do isolamento social pleno. Algumas aberturas, eventualmente, em algumas cidades, né? Que não estejam sendo atingidas, né? E que os alunos possam frequentar as escolas. Ministro, tivemos... Alô? Oi. Retomamos. Tivemos um pequeno probleminha aqui e travou aqui quando o senhor estava falando do isolamento proposto pela OMS. A gente pode retomar a partir dali? Quando os governos eventualmente abrem alguma escola numa cidade pequena, onde as pessoas podem frequentar a escola de maneira isolada e com todas as garantias e seguranças, me parece adequado que isso aí possa ocorrer. Mas isto é exceção. A regra deve ser o isolamento social recomendado pela OMS, e isso implica, sim, no fechamento das escolas sem expor os alunos profissionais da educação ao ataque, né? Ao ataque do vírus, ao ataque da pandemia. Quando se suspenderam as aulas, se falou muito que esse era um novo momento para o ensino no Brasil e que a educação à distância ganharia um novo ritmo agora. Depois, parece-me que a impressão que eu tenho é que chegou-se a um outro diagnóstico. O brasileiro não tem acesso à internet. Como é que fica? Como é que o senhor vê a educação à distância antes e agora, vamos dizer assim, pós-pandemia? Estritamente falando de educação à distância vem para ficar, ministro? A educação à distância, ela veio para ficar. E ela vai acontecer, porque ela pode ser um instrumento de chegada do processo educacional a lugares remotos, a lugares distantes, através desses mecanismos, né, tecnológicos novos. O que ela não pode é substituir a existência da comunidade escolar, tá, e a educação presencial, porque o contato entre os humanos, o contato pessoal, o professor com os alunos, o contato horizontal entre a comunidade escolar
entre os alunos, as alunas, são formas de socialização profundamente educativas, porque as pessoas estabelecem a sua identidade não é pelo isolamento, é pela contradição. E essa identidade se faz de maneira coletiva. Então, um governo sábio, eu diria, um governo socialista, um governo de esquerda, um governo democrático, republicano, tem que sim se preparar para o ensino à distância, mas não como um substitutivo da comunidade escolar e do ensino presencial, e sim como um elemento complementar de facilitação, inclusive, da presença da criança na comunidade escolar e no ensino presencial. Agora, que ele veio e veio para ficar, isso não tenho dúvida. Eu me lembro aqui no meu estado, no fim da década de 80, onde eu tive a heresia de dizer dentro do meu partido, que tinha uma visão, na minha opinião, profundamente equivocada da questão da globalização. Né? A globalização começou com as grandes navegações lá. A gente tem que compreender a história para perceber o que está ocorrendo. Eu disse, olha, pessoal, a globalização ela veio para ficar. A globalização ela vai dirigir o mundo a partir de agora. Nós temos é que saber como é que um país vai se integrar nessa globalização, segundo a sua visão de soberania e de cooperação, mas não fechar suas relações para um sistema que vai ser um sistema universal, né, de relações produtivas, financeiras, econômicas e culturais globalizadas. Naquela época, metade do partido queria me expulsar, né, porque eu estava conciliando com o imperialismo na visão daqueles companheiros, eu diria, um pouco ortodoxos. Né? Então, assim é também a questão do ensino à distância. O ensino à distância pode ser um instrumento educativo importante de coesão nacional, em cima de determinados princípios educativos, determinados princípios de formação didática, determinadas formas de transmissão do conhecimento, que podem ser complementares e qualificadores do ensino presencial, que deve ser a base de todo o sistema educacional. Tássio, no final da semana passada, houve a liberação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Deste, partes referentes a menções a outros países foram suprimidas pelo STF. Mesmo assim, se sabe que a China foi uma das atenções dos debates de Bolsonaro e seus ministros. Pela reunião do dia 22 de abril e pelas demais ações da política externa de Bolsonaro, que riscos que o Brasil corre hoje? O Brasil se encontra hoje num profundo isolamento internacional. Né? O Brasil é visto, né, vamos chamar assim, do mercado político mundial, nas relações econômicas globalizadas, como um servo, como um quintal dos Estados Unidos. Né? O Trump fez com o Bolsonaro o que não se faz com ninguém. Né? Primeiro entusiasmou ele a tomar clorofina e dar clorofina para todo mundo. Depois, né, recuou, né, assumiu uma atitude de violência política, até contra, né, o isolamento social. Né? E o Bolsonaro adotou essa medida aqui contra o isolamento social, e ele adotou o isolamento social lá, passou a recomendar. Né? Nas questões das relações internacionais, né? Instigou o Bolsonaro, que saiu como um cãozinho atacando a China através dos seus filhotes, né? E depois estabeleceu ótimas relações com a China, que são relações complementares do ponto de vista econômico, tanto para a China como para os Estados Unidos. A China é o país que mais detém, né, títulos públicos do Tesouro Americano. Se a China parar de comprar, eu não sei se os Estados Unidos funcionam. Só que a China também precisa que os Estados Unidos funcionem, porque é um grande mercado, né, hoje aberto aos produtos chineses. Então, nós estamos numa situação de menoridade política e moral perante a comunidade mundial. Este é o resultado da política externa, desse alucinado que está no Ministério das Relações Exteriores, que não tem nenhum respeito internacional, né? E a política nossa em relação à China é uma política que acha que nós estamos ainda na época da Guerra Fria. Né? Até os adeptos do Bolsonaro acham que a Rússia é comunista ainda, né? Não compreendem as próprias mudanças que ocorreram, né, no fim do século passado. Então, a situação do Brasil vai ser uma situação muito difícil, mesmo quando sair da pandemia, mas o governo que estiver lá vai querer culpar a pandemia. Mas não é. É a forma com que ele entrou na pandemia.
a forma com que ele enfrentou a pandemia, o tipo de relacionamento que ele estabeleceu nessa questão sanitária global, sem se preocupar com o futuro produtivo do país, sem se preocupar com as suas relações de intercâmbio internacional, sem se preocupar, né, com os protocolos fundamentais que qualquer, né, política internacional madura tem que ter em cada país, né, que está ancorado, todos nós estamos ancorados nesse sistema mundial. Então, nós vamos passar por uma situação ainda mais trágica que essa, na minha opinião. Tasso, agora eu queria falar com o senhor na condição de ex-ministro da Justiça. O Brasil viveu, de uns tempos para cá, a Operação Lava Jato. Esta ação levou Lula à prisão e transformou o ex-juiz Sérgio Moro em personagem nacional. Houve a eleição de 2018, a vitória de Bolsonaro e a consequente ida de Moro para o Ministério da Justiça e, mais recentemente, a sua renúncia. Como o senhor qualifica a Operação Lava Jato? Como o senhor vê a figura do juiz, a figura de Sérgio Moro como juiz, depois ministro, e agora provável nome da Rede Globo a presidente do Brasil? Nós temos, na verdade, 3 ou 4 Moros aí nesse processo, né? Num primeiro momento, o juiz Moro ele estava desenvolvendo uma função jurisdicional responsabilidade como magistrado e dizia que estava combatendo a corrupção. E realmente, né, a corrupção no Brasil é sistêmica, ela é herdada de governo para governo. E hoje está pior do que antes, inclusive, né? Porque hoje nós temos uma corrupção miliciana no país, que é a pior de tudo, que desarma, inclusive, a própria função que as Forças Armadas têm que ter em relação à soberania nacional e à ocupação, né, do território, quando isso aí for necessário para preservar esta soberania. Depois nós tivemos o Moro da República de Curitiba, né, quando ele começa a se integrar um modo de estabelecer a sua jurisdição que nitidamente está comprometido com um projeto político. E aí ele passa a instrumentalizar a função jurisdicional com determinados fins políticos que deram resultado, né? Que era retirar o presidente Lula do concurso presidencial, das eleições presidenciais. Depois desse momento que ele conseguiu, ele passou a ser idolatrado. Idolatrado pela grande imprensa tradicional, pela grande imprensa cujos interesses eram realmente eleger uma pessoa como o Bolsonaro, só não sabiam que ele ia trair também os seus compromissos com a própria grande imprensa e queria montar, não um ministério, mas uma gangue lá, queria prejudicar os negócios de todo mundo. E aí o Moro vai nessa a concorrer para ser desse novo governo e se integra nesse novo governo. Também enganado. Ele pensou efetivamente que ele teria ali um papel preponderante. Mas as únicas pessoas que têm papel preponderante nesse governo são os filhos do presidente, portanto, a sua família, e o Guedes. Os filhos do presidente, né? Os filhos do presidente, porque esses filhos articulam politicamente o que tem de pior na política brasileira e nos porões da criminalidade no país, como está sendo visto, né? Inclusive dentro dessa crise. E o Guedes, porque ele é o fiador do Bolsonaro junto às classes dominantes brasileiras. Ele está comprometido com as reformas que eles queriam, que eles querem e que não combatem até agora, que é a destruição das funções públicas do Estado, de qualquer proteção social, né? De qualquer proteção ao mundo do trabalho. Então, aí o Moro entra nesse conjunto e perde completamente a possibilidade de ter qualquer atuação, porque ele queria ser candidato a presidente da República, né? Em substituição ao Bolsonaro ou depois da uma eventual eleição do Bolsonaro. E aí o Moro mostra o que é, né? O Moro silencioso, naquela reunião de meliantes, que foi a reunião, né, ministerial do presidente, é uma tragédia para o país. Nenhum ministro da Justiça aguentaria isso em nenhum momento. Né? Nenhum ministro da Justiça aguentaria, né, deporia a sua dignidade ao altar, né, de um poder ilegítimo que tem hoje o Brasil, ficando quieto numa reunião como aquela. Né?
onde um sujeito qualquer lá, que se apresenta como ministro da Educação, diz que vai prender os vagabundos do Supremo, né? Onde uma ministra que não sabe nem onde está, não sabe nem o poder que tem, como a ministra Damares, diz que vai prender depois os prefeitos e os governadores. Né? Quer dizer, onde um ministro do meio ambiente, né, que está lá localizado como ministro do meio ambiente, diz, olha, vamos aproveitar que estão morrendo 20 mil pessoas aí, né, da pandemia, a imprensa está prestando atenção nisso, e a imprensa está prestando um grande serviço, né, informando sobre o que está ocorrendo no país nesta pandemia, pelo menos. Eles não vão aproveitar esse momento para cometer crimes ambientais. Então, é um fracasso. Não é de graça que a sua entrevista no Fantástico de ontem, né, mostrou um sujeito vil, acovardado, ignorante das suas responsabilidades públicas, né, e que não tem cacife, não tem estatura intelectual e nem moral para ter sido ministro da Justiça do país. Nem na época do regime militar nós tivemos ministros da Justiça como esse. Tivemos ministros da Justiça autoritários que apoiavam a ditadura, que escondiam as torturas, mas que resguardavam minimamente a sua dignidade, pelo menos como juristas. Né? Tentavam dar um encobrimento técnico, jurídico, para, inclusive, os atos institucionais. O Moro está abaixo desses ministros, como demonstrou nessa entrevista do Fantástico de ontem. Tasso, nós estamos caminhando aqui para a conclusão, mas ainda tinha aqui a pergunta sobre eleições municipais deste ano. Porto Alegre parece que está conciliado com uma candidatura da Manuela Dávila para prefeita, com o apoio do PT. E há uma grande cantilena no país em todo da necessidade de união da esquerda. Mas essa união da esquerda está difícil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Freixo abriu mão de uma candidatura que também teria o apoio do PT, porque rachou o seu próprio partido, o PSOL. Porto Alegre, que foi uma das primeiras grandes administrações do Partido dos Trabalhadores, vai dar um exemplo novamente para o país, dessa vez no campo da unidade de esquerda, como fazer para a gente ter essa unidade. Lula agora disse que Marina escolheu outro campo, então fique com Deus. Ciro Gomes escolheu outro campo, então fique com Deus. Como é que a gente junta essa esquerda, Tasso, para combater o fascismo e para colocar aquela discussão que a gente falava no começo da entrevista? Eu penso que em Porto Alegre nós conseguimos resolver essa questão de maneira adequada, na minha opinião, formando uma frente, né, com os partidos, com dois partidos de esquerda, e podemos ter outras associações com partidos mais ao centro, mais à centro-esquerda, e estamos nos preparando para um segundo turno. Né? Mas o centro, o núcleo desta relação se deu entre dois partidos de esquerda. Uma candidatura excepcional, a candidatura da Manuela e a candidatura a vice do estatuto de um ex-ministro do PT, o companheiro Miguel Rosseto. Formamos uma chapa com dignidade, que tem experiência política e tem densidade programática para reverter a situação aqui na cidade. Eu penso que na maioria das grandes cidades não há um pensamento unitário, não há uma voz minimamente unitária da esquerda para compor esse tipo de relação. É lamentável. Né? Isso quer dizer que os partidos do campo democrático republicano, nem vou falar em esquerda, eles não estão preparados para enfrentar o que significa o bolsonarismo. Estão dando um valor demasiado para qual a posição que eles vão ter nos próximos governos municipais. O que é um erro político crasso, é um erro político grave. Que pode ser, inclusive, que essas eleições municipais não têm nenhum significado para o processo de redemocratização política e de reinstitucionalização democrática do país. Se nós não tivermos forças potentes, né, nas cidades, nas grandes regiões metropolitanas, para nos encaminhar para 2022, se é que teremos 2022. A situação de instabilidade política do país é muito grave no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com o Estado de Direito se dissolvendo, se desmanchando e o milicianismo
ascendendo, né? Que permitiu, inclusive, o próprio presidente da República, que nessa reunião ministerial, né, chamasse o armamento do povo. Né? Eu imagino o constrangimento daqueles generais que estavam naquela reunião, se é que eles têm essa capacidade de constrangimento, de ver a sua função, né, de controle da soberania nacional, que orgulha o nosso exército, as nossas forças armadas, né, que deve orgulhar, ao longo da sua história, ver um capitão, né, que foi expulso, né, do exército, inclusive, um tenente, dizendo que vai armar milícias, né, para controlar o território nacional. Isso é uma barbaridade. Isso é o fim da visão democrática do Estado moderno, do Estado soberano e assim por diante. Então, eu acho que nós temos que pensar mais profundamente nessa questão das eleições municipais e nos preparar para uma contenda republicana, democrática, no futuro, que é a questão do Estado-nação brasileira, e não a questão das cidades imediatamente. As cidades, sim, né, são elementos básicos de composição, de uma relação de forças nova, mas nós não podemos colocar aí, né, o protagonismo de cada partido do campo republicano democrático como fundamental, porque daí não sai união nunca. Né? Não sai união nunca. Isso aí será um grave erro político que pode atrasar o nosso processo, né, de redemocratização institucional do país que nós estamos vendo em sofrimento nesse momento. Muito bem. Eu queria agradecer aqui ao ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro Tasso Genro, que durante esse momento aqui nos presenteou com seus conhecimentos, com suas informações. Pensar Piauí agradece, deseja felicidades, ministro. Muito obrigado e um eterno abraço a todos os nossos companheiros aí do Piauí. Com muita fraternidade, com muito respeito. Encerramos, então? Isso. Agora, nesse final